Então, vamos lá. Hoje eu vou gravar um vídeo que muitos alunos, muitas pessoas perguntam, tá? Professor, o prédio vai cair? Professora, como é que eu sei identificar se tem um risco de estrutura, da estrutura cair, se tem o risco de abalo do prédio? Por que que um prédio cai? As pessoas ficam com muita dúvida em relação a isso, tá? Hoje, esse vídeo, ele vai ser baseado mais ou menos nessa historinha do porquê que um prédio cai. O que que acontece? Quais são os erros que acontecem, que ocorrem quando um prédio cai? O porquê de um prédio cair? Minha gente, para um prédio cair, é preciso acontecer tanta coisa, tanto erro deve acontecer para vir a um colapso, a uma ruína da estrutura, que aí eu vou passando agora, aos pouquinhos, com vocês, e aí a gente vai entendendo do porquê. Um prédio cai, ou por problemas na base, na fundação, ou por problemas na estrutura, na superestrutura. E eu digo assim, prédio, pode ser uma casa, pode ser um sobrado, um prédio, um edifício, uma edificação de uma forma geral, tá bom? E aí a gente vai ver, vou mostrar um passo a passo do porquê que um prédio cai, onde os erros podem acontecer. Na disciplina de perícias em edificações, que eu vejo com os meus alunos, a gente aborda ponto a ponto, especificamente, o porquê da situação, por que que um prédio cai, o motivo que levou, qual foi o erro, e aí a gente aborda de uma forma mais profunda esse aspecto. Esse vídeo aqui vai ser só para numa pincelada rápida, em um outro momento a gente pode aprofundar nesse nível de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Um prédio, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de situações que podem ocorrer, do porquê que um prédio cai, em função de diversos problemas que vão acontecendo ao longo do tempo, né, por intervenções inadequadas, por erros de projeto, por falhas no terreno, por falhas na execução, uma série de coisas, e aí a gente vai elencando ponto a ponto. Eu estou abordando esse assunto porque é um assunto de utilidade pública, de importância na engenharia civil. Todo dia é um acidente que a gente vê na TV, todo santo dia é um acidente, um prédio cai na cidade fulano de tal, um prédio caiu em Fortaleza, um prédio caiu no Rio de Janeiro, um prédio caiu em São Paulo. Todo dia é um acidente, é uma situação que a gente vê, e sempre tem uma explicação, tá? Não existe essa coisa de não simplesmente caiu do nada. Não é. São intervenções, são situações que vão levando a um colapso da estrutura, tá bom? Então, um prédio, ele cai ou em função da construção, ou em função de intervenções inadequadas, ou em função da ausência de manutenção que levou aos materiais, levou a falhas nos sistemas, e com isso culminou com um colapso progressivo da edificação. Isso, nesses três aspectos, nesses três pontos, eu abordei do ponto de vista da estrutura, do porquê que um prédio cai. Na fase de fundação, no solo, problema no solo, ou foi um problema de fato no terreno, ou foi um problema na construção, tá? E aí a gente vai ver isso. Com relação à estrutura, na fase de construção, a gente está falando num prédio simples, tá? Um prédio pode ser um prédio de múltiplos pavimentos ou uma casa, como eu já abordei esse aspecto. Na fase de construção, um prédio, ele pode cair ou por problemas relacionados ao projeto, por problemas na escolha e na especificação dos materiais, ou por problemas na escolha e especificação de materiais, eu digo materiais de baixa qualidade, material que não tem especificação, a fiscalização na fase de obra não foi a fiscalização mais adequada, tá? E aí isso pode levar
há um colapso na edificação. Isso na fase de construção, tá? Um prédio pode cair ou porque o prédio já está pronto, já está em uso, e ali, no momento em que as pessoas estão usando, que a situação está já em ocupação, né, que a edificação já está em ocupação, pode acontecer uma série de coisas. Por exemplo, uma sobrecarga na edificação, intervenções inconsequentes. Por exemplo, uma pessoa retira um elemento que não pode retirar da edificação, do prédio, sai quebrando viga, sai retirando pilar, sai quebrando parede estrutural. Se o prédio é de alvenaria estrutural, sabe que não pode sair quebrando, demolindo alvenaria estrutural. É alvenaria estrutural, faz parte da estrutura alvenaria. Então, se a edificação é feita de alvenaria estrutural, não pode sair derrubando parede. Entende? Um prédio pode cair na fase, né? Nessa fase que já está em uso, que as pessoas estão usando. Por exemplo, intervenções que podem ocorrer em função de um acidente, uma ação imprevisível. Houve uma ação imprevisível, uma explosão, um incêndio, tá? Nessas situações, explodiu um gás, aí incendiou, ou uma falha no sistema do ar-condicionado, um curto-circuito no ar-condicionado, levou a um incêndio de grandes proporções, e isso acabou afetando a estrutura, e aí não tem mais condição da estrutura suportar, e aí entra no colapso e cai, tá? Então, aí, nesse caso, a gente classifica, né, como as ações imprevisíveis, os acidentes, além das intervenções inconsequentes, como eu já falei para vocês, não vai sair por aí derrubando parede de alvenaria estrutural, retirando viga, quebrando viga para passar tubulação, não dá para sair. Às vezes acontece também de um prédio colapsar por sobrecarga. O que é essa sobrecarga? É uma carga na qual a estrutura, se foi prevista ou não no projeto, a estrutura não consegue suportar. Por exemplo, um andar a mais. Ali você vai e resolve fazer o puxadinho. Seu puxadinho é para cima. A estrutura não vai conseguir suportar. Por quê? Ela foi feita, foi projetada para aquela situação específica, para um pavimento, ou para 2 pavimentos. 2 pavimentos, você resolve fazer 2, 3 pavimentos para cima? Não dá. Aí a estrutura não consegue suportar. Isso foi uma das causas do colapso do edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro, em 2012. O prédio colapsou, caiu. Para quem não lembra, o edifício Liberdade era no centro do Rio de Janeiro, colapsou, caiu, eles estavam fazendo obras lá, caiu, derrubou mais 2 prédios menores, por pouco não derruba o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi quase o efeito, né, dominó, saiu derrubando aí um prédio atrás do outro. E aí, o que aconteceu no edifício Liberdade? Além de várias intervenções inconsequentes ali, eles colocaram mais 2, 3 andares acima do permitido, do que foi pensado, do que foi projetado, e a estrutura não suportou. Tá? Além de outras situações. Um prédio pode cair também em função da ausência de manutenção, das falhas, né, na manutenção. Você não faz a manutenção como deveria fazer. Os prédios, eles precisam passar por manutenções periódicas e sistemáticas. Não dá para se fazer uma revisão no prédio e nunca mais fazer. Não é assim. Tem que fazer uma inspeção predial periódica para saber quais os sistemas que estão falhando e como deve atuar para corrigir ou manter do jeito que tá acontecendo. Então, em relação à estrutura, recomenda-se aí que a cada 5 anos você faça uma revisão geral na estrutura para verificar a estabilidade e fazer uma revisão minuciosa, fazer uma inspeção detalhada na estrutura para verificar se não tem problema, para verificar se não está com lascamentos no concreto, se não está com corrosão das armaduras, se não está com doenças de diversas naturezas, né, de manifestações patológicas que acabam afetando o desempenho da estrutura. Então,
periodicamente há necessidade de fazer essa revisão e assim proceder à manutenção, né? Com isso, a gente garante que a estrutura, fazendo essas manutenções periódicas, a gente verifica se a estrutura não está afetada ou não por algum outro tipo de problema, né? Então, a falta de manutenção também pode provocar um acidente ou um colapso da edificação. No que diz respeito à fundação, né, a parte de baixo, né, a infra, né, o solo, o terreno, né, a fundação na qual está apoiada, né, esse prédio, essa edificação, está apoiada numa fundação. Essa fundação, que tipo de fundação é essa? E essa fundação está apoiada num solo. Que tipo de solo é esse? Como é que esse solo foi preparado para receber esse prédio, para receber essa edificação, né? Então, na fase de fundação, um prédio pode cair por erros dessa natureza também, na fundação, na escolha do tipo de fundação. A escolha do tipo de fundação vai depender do tipo de solo, do tipo de terreno, do perfil de sondagem do terreno que se faz. E aí a gente vai, a partir do solo, a partir do terreno, do perfil de sondagem, escolher a alternativa mais adequada de fundação. Se uma fundação superficial, se uma fundação profunda, e aí vai depender do solo, né? Vai depender do terreno, de que tipo de terreno é aquele ali, tá? Na fase de construção, pode ser um problema no projeto, pode ser um problema na execução da obra na fase de fundação, pode ser um problema também do material de baixa qualidade, você está escolhendo um material, você não fiscalizou como deveria fiscalizar a obra de fundação. Então, isso, na fase de construção da fundação, é uma fase fundamental, você precisa fiscalizar bem, atuar bem nesse sentido, para verificar se, de fato, o projeto está sendo executado. Vai que é uma fundação profunda, uma estaca, e ali está fazendo uma sapata, e aí errou-se tudo, um erro de projeto, né? Colapsa a edificação, tá? Na fase de fundação. O prédio pode cair também em função do terreno. O terreno é fundamental você entender que o solo ele é heterogêneo, né? Dependendo do tipo de solo, você não pode sair por aí escolhendo qualquer fundação que vai fazer. Então, construções em solo arenoso ou solos de baixa capacidade de carga, né? Solos moles, vai pedir um tipo de fundação mais adequada. Aterro, por exemplo, em região que você vai colocar uma edificação e é sobre um aterro, óbvio que você vai precisar vencer aquele aterro para poder estabilizar, porque senão pode gerar recalque de fundação naquele terreno, naquela região ali. Porque se o aterro não for bem compactado, e aí? Se não for bem compactado, daqui mais um tempo começa a haver problemas, movimentos, né? Movimentação naquele solo, naquela região, e pode gerar aí um efeito deletério, que a gente, na patologia das construções, a gente estuda nessa parte de recalques de fundações, e aí os problemas podem surgir, afetar severamente a estrutura até chegar num colapso. Então, isso, você não vai querer que isso aconteça, né? E aí, às vezes, também pode acontecer de um prédio cair por ações diversas, né? Estava precisando fazer uma manutenção, e aí você contratou um profissional que não foi aquele profissional que tem o conhecimento necessário para executar aquela tarefa, precisava de um reforço de fundação, precisava de um reforço estrutural nos pilares, nas vigas, e aquele profissional que você contratou não é o profissional mais gabaritado, com o conhecimento necessário para executar aquele tipo de tarefa. Ele tem conhecimento para outras coisas, não para esse tipo de execução, de tarefa, de serviço, que é um serviço que tem uma especificidade, não é qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de tarefa. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa entender do comportamento estrutural, o profissional vai precisar
mostrar um domínio de conhecimento sobre aquele assunto, porque tem determinadas tarefas, etapas na execução desse tipo de serviço, de reforço, de recuperação estrutural, que só um profissional que tem muita experiência, um profissional que tem expertise de conhecimento, ele vai saber executar. O exemplo que a gente pode dar é o edifício que caiu em 2019, em 15 de outubro de 2019, em Fortaleza, né, no Ceará, que foi o edifício Andréa. Caiu. O profissional não tinha experiência naquele assunto. Ele era um engenheiro formado, engenheiro civil formado, mas ele não tinha o domínio do conhecimento naquele assunto, porque se ele tivesse, ele não ia sair escarificando todos os pilares daquela região, daquela linha, e sem fazer escoramento. Você precisa tratar um de cada vez. Escarifica o concreto, está com problema de corrosão? Escarifica o concreto, trata a corrosão, trata a recuperação com o material especificado em projeto, e aí depois parte para outra estrutura, e não fazer tudo de uma vez. Né? Em outro vídeo eu posso mostrar aqui para vocês como é que deve proceder essas etapas, né, de recuperação, qual é o passo a passo, qual é a forma mais adequada para a gente fazer intervenções em estruturas, em edificações que precisa desse tipo de orientação, de serviço. Em outro vídeo eu posso mostrar para vocês, inclusive, né, dando alguns exemplos, etc. Mas de uma forma geral é isso, né? Então, e várias situações também podem acontecer, né? Uma ação imprevisível é imprevisível, né? Um terremoto pode derrubar um prédio, chuvas intensas, chuvas muito fortes, em que pode ocorrer deslizamento de solo, e aí, consequentemente, provocar um colapso, né, do terreno, e aí desliza o solo naquela região, o edifício vai junto. Diversos motivos podem acontecer, tá? Mas, de uma forma geral, é isso. De uma forma geral, ou você tem um erro de projeto, ou você tem um erro de execução, ou os dois juntos, erro de projeto, erro de execução. De uma forma geral, você tem falhas na manutenção, não acha que não vai precisar fazer nunca nada, e não é assim. As edificações, as estruturas envelhecem, elas precisam estar sempre com manutenção preventiva, porque o meio ambiente agressivo, a estrutura está lá inserida num meio ambiente, num ambiente que tem a sua agressividade, tem a sua agressividade ambiental. E aí, essa interação com o meio pode provocar uma perda de desempenho, uma degradação, uma deterioração dos materiais, consequentemente da estrutura. E aí, o que a gente faz? A gente precisa intervir realizando serviços de manutenção periódica, frequentemente, a vida toda, né? E, enfim, são vários os motivos, além dos acidentes, né? Como eu já falei, os acidentes, eles estão classificados no que a gente chama, que são os fatores de danos em edificações, né? Os acidentes, eles estão classificados como ações imprevisíveis. Ação imprevisível, o que é? Você sabe que aquilo pode acontecer num determinado momento, numa determinada hora, numa determinada época, mas você não pode prever quando vai acontecer. A bateria vai espera aí que eu vou dar um pause que a bateria, vou botar a bateria no note, que está sem bateria aqui, e falta quantos minutos para acabar a bateria? 20 minutos, deixa eu correr para pegar a bateria. Só um minuto, vou dar uma pausa aqui. Voltei. Pronto. Então, era isso que eu estava falando, né? São vários os motivos para um prédio cair. Agora, vejam só, minha gente. Por um erro de projeto, é muito raro acontecer um erro de projeto. Um erro de projeto só vai derrubar um prédio, só vai colapsar um prédio, se o projeto não for compatibilizado.
só vai ocorrer um colapso de uma estrutura, só vai acontecer por um erro de projeto, se esse erro de projeto for grotesco, for um erro assim que teve que passar por várias mãos, um projeto passa por várias mãos, e aconteceu um erro grotesco, grosseiro, que é raro de acontecer, entende? Então, um colapso estrutural por um erro de projeto, e se for uma estrutura de concreto, por exemplo, a estrutura, de certa forma, ela vai avisando quando vai cair. Tá? Ela vai avisando, ela vai dizendo, começam a surgir as trincas, começa a surgir os defeitos, começa a haver desplacamento, começa a ter deformação excessiva, começa a ter a estrutura, ela começa os estalos, e aí a estrutura, o prédio, ele começa avisando que tá entrando em colapso, se é um erro de projeto, tá? Da mesma forma, um erro de execução. Agora, vai avisando até colapsar. O maior exemplo que eu posso dar para vocês de um prédio que colapsou por erro de projeto é o Palace 2. Para quem não se lembra do Palace 2? Palace 2, todo mundo... E aí a gente tem que acabar com esse mito, com essas coisas de... Acabar com esse mito, deleta essa palavra aí que... Falar mito não dá, não pode, né? É proibido, e eu nem gosto de falar. Mas a gente tem que acabar com essa lenda urbana, vamos botar assim, com essa lenda urbana que o Palace 2 caiu porque Sérgio Naia foi lá e mandou fazer o prédio com areia da praia. E isso é olha, a maior lenda urbana da engenharia que a gente tem conhecimento. O Palace 2, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, caiu em 97, 98, se eu não me engano. Mas foi por aí, 97 ou 98. Aí, vamos ver. Palace 2 caiu porque tinha um erro de projeto, e não porque foi feito com areia da praia. Todo mundo acha que o Palace 2 caiu porque foi feito com areia da praia. Isso não é verdade. O Palace 2 caiu por um erro de projeto. Um erro de projeto que, quando eles descobriram, tentaram corrigir, fizeram reforço estrutural, fizeram um monte de coisa, mas não teve jeito. E aí o prédio colapsou. E não porque foi feito com areia da praia. Porque quando colapsou, quando caiu, tinha amostra lá, conchinhas, que era de um colecionador. O cara morava no prédio e colecionava conchinhas. E quando caiu, ficou a amostra ali. Tá? E aí vem, né, passa-se a imagem, a fake news de que o Palace 2 caiu porque foi feito com areia da praia. Isso não é verdade. Aliás, o concreto do Palace 2 era o de melhor controle de qualidade que vocês podiam imaginar, era de excelente qualidade o controle tecnológico do concreto do Palace 2. Não foi a questão da conchinha, da areia da praia, que derrubou o Palace 2, foi um erro de projeto. Mas até cair, até colapsar, o prédio avisou, havia estalos, tinha rachadura, ninguém usava elevador, ninguém fechava a janela, mas tudo isso aconteceu e o prédio avisando que estava colapsando, entende? Até que chegou uma hora que, infelizmente. Então, um erro de projeto pode, sim, e de forma significativa, gerar esse tipo de situação, entende? Mas isso aí, em outro momento, eu falei isso só de uma forma geral, assim, né? Num outro vídeo, a gente pode abrir, olha, erro de projeto, o que pode acontecer? Aí eu posso mostrar para vocês vários exemplos dessa natureza. Vamos fazer uma série, né, de vídeos, assim, erros de projeto no mundo todo, né?
Tá travando? Não, né? Erros de projeto no mundo todo, que foi colapsando o prédio e tal. Aí a gente pode ver. Depois, por problemas de execução. Problema de execução, aí vamos lá, posso citar vários. No exemplo que eu dou na disciplina que a gente faz, no curso que a gente faz, eu sempre mostro problemas, vários exemplos, né, com prédios que colapsaram por problemas na execução. Né? Posso citar vários aqui, a gente pode fazer uma série de vídeos também só com esse tipo de situações, né? Prédios que colapsaram, acidentes que aconteceram na fase de execução, né? Por erros de execução, etc. Eu posso citar um exemplo, né? Que a gente conhece, o Shopping Rio Poti. Estava na fase de obra e por um erro na etapa de construção, isso é de domínio público, tá? Por isso que eu estou falando. Na fase de construção, o prédio colapsou, porque uma tomada de decisão errada de retirar um escoramento ali, veio o efeito dominó e caiu todo o prédio Shopping Rio Poti em Teresina, no Piauí. Isso já tem bastante tempo que aconteceu também, mas foi por um erro de execução, tá? Na fase de execução. Depois vem as ações imprevisíveis, aí, né, são as forças da natureza, enchentes, né, tufões, tornados, terremotos, incêndios, né, sobrecargas excessivas, isso pode levar a um acidente, a um colapso numa edificação. Mas aí, para esse vídeo não ficar muito grande, e aí eu falei só de uma forma geral, a gente pode separar por itens, e aí a gente vai falando ponto a ponto, e aí depois eu vou mostrando, né, o que poderia ter sido feito, o que eles fizeram, o que aconteceu, como é como poderia ter sido evitado esse acidente, né? Porque, olha, a estrutura de concreto, gente, a estrutura de concreto é tão nossa amiga que ela avisa, ela cansa de avisar para a gente que tá caindo e nós não estamos nem aí. A gente que fica maltratando, machucando, né? Ou problemas na etapa de controle tecnológico das estruturas de concreto, por exemplo, tá? Não deu a resistência mecânica do concreto. E agora, o que a gente faz? Né? O projeto estava especificado para ter 35 megapascal. Aí não deu 35, deu 15. E aí? E agora? O que a gente faz? É um prédio de 50 pavimentos. E agora? O que a gente faz? Né? São várias essas situações, tudo isso acontece na fase de obra, são erros que vão acontecendo e que, se a gente não atuar, se a gente não corrigir, o prédio pode colapsar. Né? Mas isso aí, em outro momento, a gente vê, Esse foi um vídeo, assim, só um vídeo inicial para a gente entrar dentro desse tema, né? Porque a engenharia civil, a construção civil é uma área, além de ser uma área apaixonante, né? Que a gente se apaixona pela engenharia civil, pela área de construção civil, tem muita coisinha pontual que a gente pode abordar e pode abordar de forma significativa, não só do ponto de vista de perícias em edificações, de patologia das construções, né? De engenharia diagnóstica, que o pessoal está falando muito nesse termo agora, né? Engenharia diagnóstica, enfim, engenharia diagnóstica, mas, né, você vai fazer o quê? Você vai diagnosticar um problema, etc., que é interessante também. Mas aí, em outro momento, a gente dá sequência a essa série de vídeos que eu prometo que eu vou fazer, tá? Prometo.